Aí bota a música aí, deixa eu ouvir. Quando ajudar, bota pra virar de novo. Rapaz. Eu sei mexer, não é? É a pressão, sei que é, ó. Para de mexer no violão. Não, eu já parei já. Não pensei pra a gente agrede o professor. A gente agrede? Vou começar agredendo os professores também. Vai fazendo Uma aqui sala devagar. de captação. Quem joga isso? Tá ligado? Pega a visão. Daí, parceiro, bota pra virar de novo. Tá pra virar. Eu mudei, tá? É uma coisa aqui. Ah, sou. Ela também tocou. Aí começou a falar. Daí É, rapaziada. Encerra por aqui. Cadê?